Olá, eu sou Patrícia Narelli, médica oncologista pediátrica, trabalho aqui no Centro Pediátrico do Câncer, do Hospital Infantil Albert Sabin, e hoje nós vamos falar um pouco sobre leucemia. A leucemia é o câncer mais frequente na criança e no adolescente, e geralmente as pessoas tendem a dizer que é o câncer do sangue, o que tem uma certa lógica. Por quê? Porque a leucemia ela afeta a medula óssea, que é aquele tutano do osso, e é responsável por produzir todas as células do sangue, então os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Mas na leucemia isso acontece de forma muito acelerada e totalmente desorganizada. E essas células do sangue elas chegam a perder a sua função. E aí a gente tem a doença e os sinais e sintomas decorrentes dessa desordem e perda da função das células do sangue. Então, geralmente, os sinais e sintomas da leucemia, eles são muito semelhantes ao de outras doenças até benignas da infância. Então, nesse início, é difícil para o médico ou quem está acompanhando a criança identificar esses sinais e sintomas e suspeitar de uma leucemia. Mas é importante que a gente esteja atento para saber quando procurar um especialista para investigar a leucemia. Então, um sintoma muito frequente que nós temos é a febre. A febre não é qualquer febre. Então, uma criança que está gripada, que tem diarreia, vômito, essa criança provavelmente tem uma infecção e não seja uma leucemia, mas aquela febre que persiste por mais de 8 dias, que a criança não tem nenhum outro sinal e sintoma, ela sim precisa ser investigada, é o que a gente chama de febre de origem indeterminada, porque a gente não encontra nenhuma outra causa que justifique essa febre. Um outro sintoma bastante comum que a gente encontra na leucemia é a anemia. E a anemia é justamente decorrente por conta dessa deficiência de produção dos glóbulos vermelhos. Então a gente tem uma criança mais pálida em decorrência da anemia, uma criança fadigada, que antes era mais ativa, que brincava mais e agora só quer ficar deitada, uma criança mais irritada, uma criança que tem náuseas, que tem tontura. Então tudo isso em decorrência da anemia. O que pode acontecer também é sangramento. Por conta de quê? Dessa produção inadequada das plaquetas. As plaquetas são células extremamente importantes para a coagulação. Então, se eu tenho uma deficiência da função ou na produção dessas plaquetas, como acontece na leucemia, então eu posso ter sangramento. Então, sangramentos, tanto que a gente possa ver pela boca, pelo nariz, como também sangramentos na pele, que a gente pode chamar de petequias, quando são pontinhos vermelho arroxeados, que pode acontecer tanto na face como no corpo, como os hematomas, que são aquelas manchas roxas bem semelhantes àquelas de pancada, de trauma, só que em locais incomuns. Então, hematomas geralmente nos membros, nos braços, principalmente nas pernas, a gente pensa que a criança bateu em algum lugar. Mas em locais como abdômen, como dorso, aí a gente já suspeita mais de alguma outra coisa e a leucemia entra nesse diagnóstico diferencial. Um outro sintoma que nós também podemos ter é a dor óssea. Como a leucemia ela afeta a medula óssea que está ali no tutano do osso, ela também pode causar dor. E não é incomum as crianças chegarem no ambulatório falando que sentem dor nas pernas e algumas chegam até sem conseguir mais andar. Quando a gente começa o tratamento, volta tudo ao normal em relação a esse sentido. Um outro ponto que também temos, que é bastante comum, que a gente vê frequentemente no consultório, são as linfonodomegalias, mais conhecidas como ínguas. Então, a gente pode ter essas ínguas em qualquer outra infecção. Então, é importante a gente ficar atento quando essa íngua deixa de ser algo de alguma doença benigna e passa a ser suspeita de leucemia. Então, essas ínguas, elas aparecem geralmente na região cervical, axilar, inguinal. E quando ela é maior do que 3 centímetros de diâmetro, quando é mais endurecida, quando ela não está só na pele, mas está presa a planos profundos, e quando ela persiste por mais de 6 a 8 semanas, e essa íngua ela passa mais de 6 a 8 semanas, sem regredir e com crescimento progressivo, a gente precisa também investigar se não está acontecendo aí uma doença maligna, como por exemplo a leucemia. Então, se você identificar esses sinais e sintomas ou em qualquer questão de dúvida, procura um médico. Não precisa ser exatamente o especialista oncopediátrico no início. Então, você pode estar levando a sua criança a um posto de saúde para que esse médico possa aí sim encaminhar para um centro de referência caso ele confirme a suspeita.